Sabemos o quanto as palavras podem influenciar a vida de alguém. Quando você fala coisas boas a uma pessoa, essa pessoa com certeza vai lhe dar coisas boas reciprocamente. E quando nós falamos, amaldiçoamos o nosso próximo, você pode esperar com certeza que esse próximo também irá amaldiçoar você. Sabemos o quanto a palavra é importante. O que Deus fez através do seu poder, através da tua maravilhosa ação em nossa vida. E também observamos que Deus, na Bíblia, Ele construiu, Ele fez o mundo, criou o mundo através da palavra. Porque diz, a Escritura, em Gênesis, Deus disse, haja luz e houve luz. Sabemos através disso como a palavra possui poder. Não é qualquer tipo de palavra que estou falando aqui, irmãos. Mas digo, a palavra de Deus tem poder. E nos dias de hoje, como é difícil expressarmos as palavras. Cada palavra que você diz hoje em dia, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Através dessas palavras, você será perseguido ou criticado. As palavras que nós postamos, por exemplo, nas redes sociais. Cada palavra que você posta ali, você poderá receber um like, eu gostei. Poderá também receber, ao invés de like, pessoas que mandam, que ficam bravas com você, com aquelas palavras. Vemos o quanto é importante aquilo que procede da nossa boca através do texto de hoje. O texto de hoje nos mostra o quanto a língua ou a nossa boca pode interferir diretamente em nossa vida espiritual. Sabemos que a palavra de Deus é muito importante em nossa vida. E dessa palavra nós devemos alimentar todos os dias. Palavras essas que vieram de Deus, que vieram através dos profetas do Senhor até nós. Mas, infelizmente, nós não conseguimos controlar muitas vezes os nossos lábios. Por quê? Da nossa boca, que diz o texto, que proferimos palavras de bênção, também saem palavras de maldição. Palavras que querem prejudicar o próximo, criticar o próximo, acabar com o nosso próximo. E por isso que eu gostaria de compartilhar a palavra de hoje. Que a nossa boca seja uma boca para abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Como seria bom se todos nós, cristãos, pudéssemos abençoar uns aos outros a todo momento. Mas, infelizmente, isso não acontece nem dentro da igreja. Por quê? Há pessoas que se odeiam mesmo dentro da igreja. Dentro da igreja isso acontece, infelizmente, irmãos. Tem pessoas que podem não gostar de você. Da mesma maneira que pode existir pessoas que não gostam de mim. E as pessoas, e a história vai passando um para o outro, Irmãos, a palavra que quando você diz, ela volta, Por quê? Você vai falando e essa notícia se espalha e no final das contas chega ao teu ouvido, não é verdade? Fiquei sabendo que o fulano disse que fulano ciclano passou por não sei o que e chegou até você. Por isso que é muito importante, irmãos, a maneira como devemos lidar com aquilo que nós falamos no nosso dia a dia. E por isso o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que sejamos capazes de controlar a nossa boca. Sejamos capazes de domar a nossa boca. Diz o texto, meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. É interessante, Por que está dizendo, meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres? Não seria bom se nós tivéssemos mais e mais mestres ligados à palavra de Deus para poder falar do Senhor? Mas a palavra diz, um alerta, dizendo, muitos de vós mestres, não vos tornei muitos de vós mestres, porque a responsabilidade recai sobre esse mestre. Amados irmãos, se vocês trabalham no trabalho, você tem líderes no seu trabalho, irmãos.
E os líderes, quando fazem um trabalho, eles são cobrados a mais, né? Tem uma cobrança, existe uma cobrança a mais daquela pessoa. Quando, por exemplo, você é o líder da família, né? Quando a família vai, né, vai bem, né? Tá tudo legal. Mas quando a família começa, a estrutura familiar começa a desmoronar, né, a responsabilidade recai sobre o homem, sobre o marido, né? Porque ele tem que ser o líder da família, né? É bíblico isso, irmão, tá? Não estou sendo machista, né? Nada disso. É bíblico. O homem, né, foi feito para liderar a tua casa, a sua família. E assim, nós observamos o quanto é importante, né, sabermos domar e controlar os nossos lábios, porque as responsabilidades daquilo que você diz vão recair sobre você. Muitos artistas, né, eles falam coisas, eles são perseguidos, né, hoje em dia. Hoje em dia, através de redes sociais, você fala alguma coisa e isso repercute de uma maneira assim instantânea, né? Instantânea. Todo mundo está sabendo já no outro dia. É instantâneo, irmãos. Não é como antigamente você fala alguma coisa, a pessoa tem que gravar para depois, no próximo dia, fazer uma edição de jornal e passar. Não. Hoje em dia é instantâneo. Você falou, irmãos, você vai ser ou perseguido ou, né, exaltado por aquilo que você disse. E por isso devemos saber controlar os nossos lábios, domar a nossa boca. Quando nós fazemos dieta, irmãos, as pessoas, as mulheres principalmente, gostam de fazer uma dieta de fechar a boca, né? Vou fechar a boca a partir de hoje, né? E inclusive, a partir de amanhã eu pretendo fazer uma dieta. Eu também, irmãos, né? Estou parecendo, minha esposa disse que eu estou parecendo um leão marinho, né? Temos que fechar a boca, né? Sim, né? Não literalmente fechar a boca e não comer nada, né? A gente tem de comer pouco, né? A palavra de Deus não está dizendo assim para você, agora então, a partir de hoje, você cale a boca, não fale mais nada. Você vai simplesmente ficar calado para o resto da sua vida, ficar mudo para o resto da sua vida. A palavra não está dizendo isso. Mas a palavra está nos dizendo para que, o versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão capaz de frear também todo o corpo. Veja, como é importante você ter o controle de sua boca, o controle do teu falar. Nós devemos controlar os nossos lábios. Quando você recebe uma notícia, uma fofoca, irmãos, né? A gente adora fofocas, né? Quando a gente ouve uma fofoca, os nossos lábios parecem que coçam, né? Ele pede, deixa eu sair daqui, né? A gente acaba soltando, não é verdade? É interessante. O segredo, irmãos, o segredo não é mais segredo a partir do momento que sai da sua boca. Imagina, você tem um segredo e você conta para alguém. A partir desse momento que você contou, irmãos, não é mais segredo. Por quê? Eu tenho uma lógica nisso. Por quê? Porque você fala esse segredo porque você é muito íntimo com essa pessoa, não é verdade? O segredo se conta para alguém íntimo. Mas essa pessoa cujo você é íntima, ela também tem outras pessoas que ela também é íntima. Não é? Aí essa pessoa vai falar, poxa, agora, né, fica entre nós, eu vou contar uma coisa, uma historinha sensacional, você não vai acreditar. E essa pessoa, outra pessoa íntima, acaba ouvindo a história. E essa outra pessoa íntima tem outras pessoas íntimas que, irmãos, acabou. Não é mais segredo. Agora virou, né, para todo mundo escutar e ouvir. Por isso que é muito importante, irmãos, que nós saibamos controlar os nossos lábios, a nossa boca, tudo aquilo que nós falamos. Por isso está escrito em Salmo, irmãos, né? Leamos Salmo 141, versículo 3. Hoje a gente fez o Salmo, né? Fizemos essa declaração de Salmo através da confissão bíblica. 141, versículo 3 diz assim, ó:
Põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Veja, irmãos. O salmista está dizendo assim, põe em guarda, Senhor, a minha boca. Irmãos, você não consegue controlar a sua boca. É difícil, é praticamente, diria, impossível. Impossível. Por quê? A gente quer sempre falar as coisas. E por isso diz, põe em guarda ao Senhor a minha boca. Ele está pedindo ajuda a Deus. Nós devemos então, para domar os nossos lábios, a nossa boca, pedir auxílio de Deus, irmãos. Não é simplesmente a partir de hoje eu vou parar de falar essas coisas. Não dá, irmãos. O hábito que você tem não deixa você mudar. Não deixa. Até uma criança, quando ela ouve as palavras de um pai que fala palavrão, a criança repete simplesmente aquilo que o pai falou. Não é verdade, irmãos? E é por isso que é importante saber que aquilo que nós falamos, ela influenciará de uma maneira ou de outra as pessoas que estão à nossa volta. E é por isso muito importante que nós busquemos o auxílio de Deus, para que nós possamos controlar e domar os nossos lábios. Domar os nossos lábios para que falemos coisas boas, coisas para abençoar o nosso próximo, coisas para buscar ao Senhor. É isso que nos interessa através do texto de hoje. E é por isso que peço aos irmãos da nossa igreja Água Viva, diga coisas boas às pessoas à sua volta. Controle os seus lábios. Eu tenho essa dificuldade de controlar os lábios, irmãos. E principalmente com a minha esposa, infelizmente. Eu falo, eu consigo controlar, com outras pessoas. Mas eu tenho uma grande dificuldade de controlar os meus lábios com a minha esposa. Nós temos que domar isso, irmãos. Eu mesmo também tenho que pedir ajuda de Deus, Senhor. Que eu possa domar os meus lábios, domar a minha boca, Senhor. Eu sou uma pessoa muito introvertida, Eu sou uma pessoa muito também crítica, Não parece, que eu sou introvertido. Irmãos, eu sou a timidez em pessoa, na verdade. Vocês talvez não acreditem, Mas eu sou uma pessoa muito tímida, irmãos. E Deus, creio eu que Deus me transformou muito para que eu pudesse estar aqui para dar a palavra de Deus. Porque antes eu não tinha nem coragem de vir aqui. Irmãos, nós temos que buscar controlar e domar os nossos lábios. Porque o versículo 3 diz, ora se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Veja que interessante. Você coloca, pomos na boca de um cavalo, que você consegue controlar o cavalo. Só através desse pomo, amados irmãos. Você não precisa fazer grandes coisas para controlar. Imagina controlar um cavalo. O cavalo é muito forte. Como o cavalo, lembram-se do cavalo de fogo? Do desenho Cavalo de Fogo? Aquele cavalo era bonito, forte, robusto. Ele era poderoso. Imagina um cavalo, a força que esse cavalo possui. E simplesmente um pomo na boca desse cavalo é capaz de controlar o cavalo inteiro. Os irmãos já devem ter montado a cavalo, não é verdade? Você puxa a cordinha, você consegue levar o cavalo na direção que você quer. Veja, está falando que a boca pode nos levar a caminhos que nós muitas vezes não queremos. Veja o versículo 4. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Um pequeno leme consegue direcionar uma embarcação gigantesca. Está dizendo aqui, aquilo que você fala pode estar direcionando a tua vida. Aquilo que você diz no seu dia a dia, meus irmãos. E é por isso que é necessário você controlar os seus lábios,
para não falar, não proferir palavras contra Deus, mas sim proferir palavras que buscam a Deus, que buscam o Senhor. O segundo ponto que eu gostaria de compartilhar é: as suas palavras do dia a dia são um reflexo da sua maturidade espiritual. Aquilo que você fala no seu dia a dia é o reflexo da sua vida, meus irmãos. Não na igreja. Na igreja todos nós somos santos, não é verdade? Até eu. Na igreja fala, irmão, irmã, que legal, que bom, que bênção, quanta bênção, né? Quanta falsa bênção nós temos aqui dentro, né? Dentro da igreja nós somos santinho. Mas quando saímos da porta da igreja, viramos o capeta. Viramos o diabo para essa pessoa. Porque saiu da igreja, já estão falando palavras que não tem nada a ver com a decência cristã. Não acontece isso na tua vida, irmãos, de vez em quando? Principalmente homens, quando estão no trânsito dirigindo. Eu também, irmãos, quando estou dirigindo, eu chamo todo mundo de bundão. Olha mais um bundão na minha frente. Atrapalhando a minha vida. Eu falo, está atrapalhando a minha vida. Isso demonstra, eu fico nessa pensa, poxa, como estou imaturo espiritualmente ainda. Eu não consigo controlar. Aí eu falo essas palavras, mais um, né? Aí a minha filha está repetindo, papai, bundão. Oh, meu Deus. Eu falo, Senhor. Nós temos que ver aquilo que você está dizendo no seu dia a dia. O pastor que fala que ele acorda de manhã, os irmãos devem saber muito bem. Ele acorda de manhã, ele olha para o espelho e diz, os mistérios do Senhor estejam feitos no dia de hoje. Sorrindo assim, abre um sorriso. Imagina, é difícil você abrir um sorriso de manhã, não é verdade? Você fica estressado logo que acorda. Mas o pastor disse que ele acorda de manhã, olha para o espelho e dá um sorriso. Os mistérios de Deus estão cercando a minha vida. Irmãos, você acha que é fácil fazer isso? Se acordar de manhã, olhar para você e falar, Jesus, quem é esse aí? Aquilo que nós falamos a todo instante, aquilo que nós repetimos a todo momento, é aquilo que vai refletir na tua vida espiritual, amados irmãos. E é por isso muito importante aquilo que você diz a todo momento. Mas não estou falando para você a partir de hoje, então, repita toda hora, glória, glória, toda hora que você está passando, glória. Não, irmãos, não estou falando isso. Mude o hábito das palavras que você diz através da sua boca. Eu estava uma vez nos Estados Unidos, eu fui no Starbucks, estava para tomar um café. Aí eu pedi um café, e a pessoa que me atendeu era um negro americano. O negro americano, ele fala meio que em gíria, Aí ele falou, ele começou a falar. Eu falei, yes, yes, yes. A minha esposa olhou, nossa, você entendeu tudo que ele disse, porque ela também não havia entendido nada, porque o negro fala uma gíria um pouco mais, numa situação diferente. Ela falou, você entendeu tudo? Eu falei, não, na verdade não entendi nada. Falei, yes, deve ser isso aí. Irmãos, não é verdade, você dependendo a um grupo que você pertence, você usa um certo tipo de palavras. Por exemplo, os jovens da minha época, usavam muito mano. E aí, mano? Gírias, gíria de mano. Irmãos, você vê, teve até uma irmã de uma outra igreja, quando trabalhava na igreja, a menina, adolescente, ela me chamou de mano. Ô, mano! Eu falei, opa! Eu falei, mano, o que é isso? Aí eu falei, poxa, fiquei pensando, mas ela está certa, eu sou irmão em Cristo, Está certo me chamar de mano, Dependendo ao grupo que você pertence, você usa um tipo de palavras, Vá para uma reunião de presbitério. Irmãos, eu vou com o pastor Cole, reunião de presbitério.
Como todo mundo fala bonito, irmãos. Oh, glória, eu fico até feliz. Nossa. Eles falam palavras que eu nunca ouvi na minha vida. Eu falo, nossa, que palavra é essa? Eu vou até deixa eu ver no dicionário o que está falando, né? Que nem o nosso hino nacional. Ouviram do Ipiranga as marchas plásticas de um povo aéreo com braço. Vocês entendem alguma coisa do hino nacional? Muita gente canta assim por cantar. Eu falei, nossa, que palavra é essa? Eu nunca ouvi. Dependendo do grupo que você pertence, você avacalha a sua vida espiritual, né? Adolescentes ou jovens que pertencem a um grupo de... nada contra skatista, né? Que anda com os skatistas. E só fala, mano, skate, nossa, vamos pichar. Não vou dizer que todos... faz um grafite, não é pichar não, tá? Vamos fazer um grafite da hora. É muito importante saber o idioma, a língua que você está usando, as palavras que você usa no seu dia a dia, né? E é muito importante aquilo que você diz também às pessoas que são próximas a você. A gente tem essa facilidade, irmãos. Talvez não sejam os irmãos, eu tenho a facilidade de ser mais grosso com as pessoas que são mais próximas comigo. A gente acaba sendo mais grosso. Porque essas pessoas são próximas de mim. Essas pessoas me conhecem. Eu penso dessa maneira. Eu vejo como é errado, né? Ela me conhece, então eu vou ser grosso, então acabou. A pessoa me conhece. Sabe que eu sou assim. Muitas vezes a gente é assim com a nossa esposa. A gente é assim com as pessoas mais queridas à nossa volta. Aquilo que você profere através da sua boca demonstra, então, muitas vezes a sua maturidade espiritual, meus irmãos. Aquilo que você diz nos momentos de grande provação na sua vida. A gente não diz, ai meu Deus, eu morri de vergonha. Eu morrer. Tudo, ai, eu estou morrendo de fome. Ai, eu estou morrendo. Tudo está ligado à morte. Nós temos que falar palavras que vêm do Senhor, sim. Palavras que vêm do Senhor, mas não estou falando para você pensar positivo, tá? Não confunda. A partir de hoje, então, vou pensar positivo. Vou centralizar o meu ki aqui para o meio e, né? Isso aqui não é Dragon Ball, pessoal. Né? Não é para você mexer com ki, mexer com aura. Não é nesse tipo, não é isso que estou falando, irmãos. Você vai falar as coisas concernentes à vida espiritual através da palavra do Senhor. Porque a palavra diz, você não é um derrotado. Não é verdade? A palavra não diz, você é um derrotado. Você é um loser. Não, a palavra diz, você é vitorioso. Se você foi regenerado, você conhece a Deus, você recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você é vitorioso, irmãos. E o vitorioso, ele vive uma vida de vitórias, não uma vida de derrotas. E é por isso que nós devemos, então, falar no nosso dia a dia palavras que vêm através do texto da Bíblia, né? Do texto das Sagradas Escrituras, nosso dia a dia. Lembrar sempre, toda vez que vem ao teu coração, eu sou um derrotado, você diz, não, eu não sou um derrotado, eu sou um vitorioso. E diga, eu sou um vitorioso. Eu sou um vencedor. Porque a palavra diz, porque o texto diz, não é você que está tentando convencer a você mesmo. A Bíblia está dizendo que você é vencedor. E é por isso, amados irmãos, lembre-se, aquilo que você fala no seu dia a dia reflete a sua vida espiritual. E por isso desejo de todo o coração que os nossos irmãos da Igreja Água Viva falem palavras concernentes à vida cristã. Palavras de vitória, palavras de agradecimento, palavras de gratidão, palavras para honrar o Senhor. Palavras para edificar pessoas. Em terceiro lugar, diga palavras que trazem vida. Diga palavras que trazem vida. Esse é o terceiro ponto. Irmãos, aquilo que nós falamos pode ferir muitas pessoas. Eu também, quando fico com os jovens, depois do culto, assim, domingo, eu vejo que eu falo muita besteira, irmãos. Eu
né? Eu fico brincando com o pessoal, zoando, né? A gente gosta de zoar com a aparência dos outros, né? A gente fica zoando. Eu também sou feio, irmãos, eu sei. Mas a gente quer brincar, quando começa a brincar, é a brincadeira, irmãos. Imagina, você fala para o outro que é feio. Você acha que a pessoa vai falar o que para você? Fala assim, olha no espelho, pastor, você também é feio pra caramba. Isso acontece, né? E por isso nós devemos dizer palavras que trazem vida, não palavras que trazem a morte. Diga palavras que trazem vida a outras pessoas. Diga palavras que edificam as outras pessoas. Né? Conhecem o Gregório de Matos? Gregório de Matos, da literatura portuguesa. Ele é chamado de boca do inferno. Boca do inferno. Veja. Gregório de Matos é chamado de boca do inferno. Por quê? Ele falava, ele citava através de textos defeitos de cada pessoa, num detalhe assim imenso, que as pessoas viam aquilo e viam, nossa, esse cara é a boca do inferno. Olha, está acabando com essa pessoa. Nenhum de nós aqui gostaríamos de ser, né, chamados de boca do inferno. Não é verdade, irmãos? Quem é que gostaria de ser chamado? Pastor, boca do inferno, que isso? Né? Nós queremos ser chamados de bocas que proferem as palavras do Senhor. Não é verdade, irmãos? Quando você, irmãos, imagina que você, irmãos, venha a um momento para conversar, né? Para receber, por exemplo, uma orientação pastoral na sua vida. Né? Você começa a falar, pastor, né, estou passando dificuldade, né? Estou passando por uns sérios problemas, né? Estou infeliz. Imagina que eu digo, então você tem que continuar infeliz, está vendo? Você é infeliz, merece ser infeliz. Imagina, né? Quando você vem a uma orientação pastoral, eu não falo isso. Falo, irmã, né, a Bíblia diz que a gente, né, foi feito conforme a imagem do Senhor. Por isso busque a Deus. Deus vai nos abençoar, Deus vai te tirar desse problema. Irmãos, devemos dizer palavras que levantam vidas, edificam vidas para o Senhor. Não palavras que acabam com as pessoas. Não palavras que a pessoa se sinta ofendida. E por isso, no nosso dia a dia, irmãos, falemos palavras que edificam o nosso próximo. Palavras de bênçãos. Palavras construtivas. Nós estamos muitas vezes acostumados a falar somente palavras que destroem. É necessário que falemos palavras que construam, que edifiquem o nosso próximo. Veja Mateus capítulo 15, versículo 11. Mateus capítulo 15, versículo 11. Está escrito assim: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. O que está dizendo? Aqui as pessoas estavam preocupadas se os discípulos haviam lavado as mãos antes de comer, como eles podem viver assim. Aí Jesus diz, não é o que entra na sua boca que vai te contaminar, mas aquilo que sai da sua boca e contamina a tua vida. A Bíblia está dizendo, irmãos, aquilo que você profere da sua boca para fora, que estão contra a vontade de Deus, contra a Escritura, ela contamina a tua vida espiritual. Veja Salmo 140, versículo 1. Salmo 140, versículo 1 diz assim: livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento. Né? E diz assim: cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas, aguça a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de áspide. Aqui o salmista está dizendo, livra-me dessas pessoas, cuja a língua tem um veneno para acabar com as vidas. Será que você não está amaldiçoando as pessoas que estão à sua volta? Será que você não está destruindo, através das suas palavras, as pessoas que estão ao seu redor? A palavra de hoje diz, devemos abençoar aqueles que estão ao nosso redor.
Não somente abençoar, mas sim guardá-los em todos os momentos para que estejam no caminho de Deus. E por isso que Tiago nos fala, ao final desse texto, o versículo 8 diz assim: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Veja, o texto deixa claramente, não é conveniente que seja assim. Com uma boca você não pode amaldiçoar e ao mesmo abençoar. Está dizendo, use seus lábios, use sua boca somente para abençoar e bendizer o nome do Senhor. Gostaria de concluir a mensagem de hoje, através do texto de Mateus capítulo 12, versículo 34. Mateus capítulo 12, versículo 34, diz assim, eu vou ler aos irmãos. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Irmãos, aquilo que sai da sua boca é aquilo que está no seu coração. É o que a palavra diz claramente. O que está em teu coração, ela sai através das palavras. Ela sai através dessas palavras que são proferidas através da sua boca. E é por isso que é muito importante para nós, amados irmãos, que nós preenchamos nosso coração. Como é que nós podemos, então, falar palavras de bênção a todo instante, a todo momento? Preencher o nosso coração, buscando o Espírito Santo de Deus. Preenchimento da nossa vida espiritual, para assim podemos honrar o nome de Deus em todos os momentos de nossa vida. Desejo de coração a todos que estão nessa noite aqui, que todos que estão nessa noite busquem domar os seus lábios através da ajuda do Espírito Santo. E também, lembre-se a cada dia, que aquilo que você fala no seu dia a dia é o reflexo da sua vida espiritual. E também, diga palavras que trazem vida, não palavras que trazem a morte. Lembrando aquilo que está preenchendo o teu coração. Pedindo ao Senhor, Senhor, se o seu coração está preenchido de pecado, peça ao Senhor, transforma tudo isso em algo bom. Bom para agradar a Deus, bom para honrar o nome do Senhor. Que seja assim, mais uma noite na vida de todos os irmãos que estão nessa noite. Oremos.